Escuta Nazaré. Olá pessoal, eu sou Diogo Ramos e esse é o Escuta Nazaré, Histórias que Ecoam, o podcast que valoriza as vozes, os saberes e as memórias de Nazaré. E nesse segundo episódio eu estou aqui na Sociedade Montepio de Artistas Nazarenos. E é daqui que nós vamos contar mais uma dessas histórias que ecoam por aí e que merece ecoar mais alto. Para todo mundo que está me escutando, eu sou um homem negro, de cabelos e barbas grisalhos, estou vestindo uma camisa verde escuro. Hoje eu vou ter o prazer em receber Ionan Escarante, uma mulher, escritora, nazarena e imortal da Academia do Recôncavo Baiano de Letras. Seja muito bem-vinda, Ionan. Obrigada. Eu estou muito feliz em estar aqui, fazendo parte desse encontro, desse trabalho que eu tenho certeza que será incrível para Nazaré e para toda a região do Recôncavo. Eu sou Ionan Escarante, sou uma mulher de pele clara, para aqueles que estão me ouvindo, uma mulher de pele clara, de cabelos escuros, encaracolados. Estou vestindo uma camisa de mangas compridas na cor lilás, bem clarinha. Para vocês que já acompanham a gente, no primeiro episódio vocês viram que nosso podcast é um podcast itinerante. Então hoje, nesse segundo episódio, Ionan fez a escolha para estar aqui hoje na Sociedade Montepio. Por que foi, Ionan? O que é que esse local te remete? Por que a escolha desse local? Esse local é formado por uma história de trabalhadores aqui da nossa cidade, artífices, sapateiros, marceneiros, pintores, que, sob o auspício de Dom Pedro II, criaram essa instituição em 8 de setembro de 1861. Eu faço parte dessa diretoria daqui, eu sou oradora da casa e já participei de algumas atividades culturais promovidas por esta casa e sei também do trabalho desenvolvido por essa instituição em prol da nossa cidade, em prol da cultura também. É uma sociedade discreta, né? Como a gente imagina que é uma sociedade, Montepio, essas sociedades mais antigas, é uma sociedade discreta, mas que desenvolve um papel importante na cultura, né? E também em outras áreas, né? da nossa cidade. Ou cedendo o seu espaço para alguns eventos, né? Importantes gratuitamente, ou apoiando, ou apadrinhando alguma instituição que trabalhe com crianças ou adolescentes, idosos. Então, é uma sociedade que atua, né, na comunidade, mas que também guarda uma história muito interessante. É uma associação secular, né? Eu acho que vocês podem ter, se visitarem essa instituição, poderão ver, né, partes da história da nossa cidade impressas aqui, né, na sua estrutura, na estrutura do prédio, na aparência física do prédio, nos móveis desse salão, por exemplo, na própria imagem de Dom Pedro II, que foi quem, né, sob o auspício de Dom Pedro II, que essa instituição foi construída e criada e permanece até hoje. Então, eu acho que é justamente por isso que eu escolhi estar aqui, para contar a minha história e também falar que a minha história também está relacionada a este lugar. Eu me tornei sócia, né, dessa instituição no ano de 2006, com a indicação do professor Lamartine Augusto, que é um grande historiador da nossa cidade, que é um arconte, né, aquele que guarda a memória da nossa terra, da nossa gente. Infelizmente ele se foi esse ano, né, faleceu este ano, mas a sua memória, os seus textos, o seu arquivo, o seu acervo, né, estão aí para nos contar, inclusive, né, para registrar a sua atuação aqui na nossa cidade. Ele foi presidente algumas vezes aqui dessa instituição. Depois fui convidada para fazer parte dessa diretoria. Inclusive, esse nosso podcast, ele é uma realização da Associação IFA Produções e ele foi inspirado no professor Lamartine inicialmente, como a gente já havia conversado, porque a idealização dele foi começar entrevistando o professor Lamartine e, graças à lei de incentivo
a cultura Aldir Blanc, em parceria com o Ministério da Cultura e com o Prefeitura Municipal de Nazaré, foi possível a gente realizar esse podcast. E aí eu vou aproveitar já esse gancho, que a gente está falando do professor Lamartine, para saber onde foi que começou, inclusive, essa inspiração para ser escritora, de onde nasceu a Ionan escritora. Porque, assim, a gente sabe que Nazaré é um berço de grandes artistas. Sim. Então, assim, qual foi dessa água que você bebeu? Para falar nesse meu processo, né, de como eu me tornei escritora, eu tenho que dizer como eu me tornei leitora, primeiro, né? Então, eu fui sempre muito incentivada pelos meus pais. Não tínhamos, por exemplo, na cidade livrarias, não tínhamos muito acesso ao livro, como temos hoje em dia, né? A partir da internet, das vendas online, Diminuiu o acesso. do PNLD, por exemplo, que tem hoje nas escolas, né, esses livros, os atuais estão aí, né, chegando, enfim. Mas aquela época não era tão fácil, né, ter um livro, até mesmo para as pessoas que tinham algum poder aquisitivo para comprar o livro. Sim. Onde comprar o livro? Então, geralmente eram os vendedores de porta que traziam livro, vendendo as enciclopédias e vendendo alguma coleção também de livros infantis. E eu tenho até hoje a minha coleção de livro infantil de contos de fada, né? Aqueles contos de fada tradicionais dos irmãos Grimm. E tinha um livro que era só com discos. Eu tinha um desse. Também, né? Uhum. Então, acho que quando não tinha ninguém para me contar, colocavam lá na vitrola um disquinho de vinil. Coloridos. E eu tenho até hoje essa minha coleção. Eu não tenho mais Então, nada. as coisas acho que começa daí. Depois, a minha tia e madrinha, que vivia com a gente, ela mudou-se para Salvador e foi trabalhar numa livraria, na Livraria Cultura. E sempre que ela vinha nos visitar, nós éramos muito próximas, né? Ela viveu com a gente até pequenininha ainda, então a gente tinha um carinho muito grande. Então ela sempre, quando vinha nos visitar, trazia um livro, contava uma história. Então nasce a Ionan escritora daí, desse processo. E aí, na escola também o meu interesse pela leitura, claro, se a criança é estimulada em casa com livros e é estimulada a ler, ela vai continuar com isso para sempre. Eu acho que isso não se perde nunca. É um dos tesouros que recebemos, né, de nossa família, que a gente não perde nunca, ninguém tira de nós. Então, Ionan escritora nasce daí, nasce também no magistério. Eu optei por fazer o magistério, né, e me tornei professora de ensino fundamental. Depois, como apaixonada pelas letras, resolvi me inscrever na Faculdade de Letras de Santo Antônio de Jesus, no NEB, que naquela época era Faculdade de Formação de Professores de Santo Antônio de Jesus, FF-PESAG. E depois a minha turma viveu a transição da FF-PESAG para a Universidade, né, do Estado da Bahia. E a nossa turma foi homenageada, inclusive, tem lá uma placa com o nome de todos os alunos que participaram daquela prova, né, daquela avaliação, que consolidou essa universidade em Santo Antônio de Jesus. E no mestrado, que eu também fiz lá pela UNEB, fiz especialização e tal, mas fiz o mestrado pela UNEB, eu pesquisei um autor nazareno chamado Anísio Melhor. Anísio Melhor. Como foi que eu descobri Anísio Melhor? Descobri que foi feita uma edição facsimilar de 2 livros dele, Violas, que eu acabei não trazendo, e Maria Cabocla, que é uma história, uma novela regional que fala sobre a cidade de Nazaré. E Anísio Melhor, um autor nazareno. É um autor nazareno que tem uma preocupação imensa com a cultura, porque ele mescla na sua história, na sua ficção, elementos reais e elementos da cultura local. Então a gente tem aqui algumas histórias, lendas, lundus, cantados, entoados pela personagem Cabocla, Maria Cabocla. E a gente tem elementos da cidade que não temos hoje mais. Mas foi a partir de Anísio Melhor, a partir do livro Maria Cabocla, que você passou a pesquisar Anísio Melhor. Isso porque esse livro foi uma edição facsimilar que foi feita na época pelo governo do Estado da Bahia e
na ocasião, o prefeito da ocasião era o Dr. Clóvis Figueiredo. Clóvis Figueiredo. E fez essa distribuição. Ele trouxe esses livros para que fossem vendidos na igreja matriz. Mas foi nesse momento que você passou a ser pesquisadora de Anísio Melhor. Você tem uma relação com Anísio Melhor, você tem uma história com ele. A história nasce aqui, quando eu conheço esse livro, eu tenho acesso a esse livro, a Violas. E aí fiquei pensando, surge o mestrado em Santo Antônio de Jesus, vou escrever, o mestrado em Cultura e Memória, vou falar sobre Anísio Melhor, que é um grande escritor, e eu fui buscando onde ele escreveu. Vou procurar quem? Professor Lamartine. E foram várias visitas até a casa dele, né? Até o acervo dele, visitei o acervo dele várias vezes, conversei muito com ele, ele me deu muitas informações, depoimentos, quando ele conheceu Anísio Melhor, ele chegou a conhecer Anísio Melhor, e outros autores também, né? O próprio José Bonfim, que tem aqui na Galeria dos Notáveis, e outros escritores, né? Maria Augusta Bittencourt, que já circularam por aqui. Então, nasce também dessa pesquisa, dessa minha ida ao acervo, essa minha busca pela notícia sobre Anísio, pela biografia de Anísio Melhor, pelas outras histórias que ele escreveu, que foram muitas histórias, vários livros, né? Dezenas de livros de poesia, de crônica, de conto, de novela, que ele chama de novela, né? A novela regional. Tem Maria Cabocla, tem Maria do Céu, né? Tem Almas Enfermas, que se passa em Itaparica. E qual vai ser o objetivo da escritora Ionan com esse material de Anísio? Já estou antecipando, porque eu sei que vem algum trabalho por aí. Esse projeto, né, que foi escrito, defendida essa tese, essa dissertação, não era uma tese, uma dissertação de mestrado, foi defendida em 2008, na UNEB de Santo Antônio de Jesus, nesse curso de mestrado em Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional. E de lá para cá já foram 16 anos. Se não me falha a memória, se eu fiz as contas erradas, me corrija. 16 anos. Então, 16 anos. Agora, nesse 1º de abril, foi no 1º de abril que eu defendi essa dissertação. E de lá para cá, né, outros documentos foram localizados, outros textos, mais jornais, porque eu sempre busquei em arquivos, né, na Biblioteca Pública de Salvador, ali nos Barris, no setor de jornais raros, obras raras, almanaques, a revista A Luva, tem publicações sobre Anísio Melhor. Então eu reuni tudo isso e a minha vontade é publicar um livro, né? Esse livro está, digamos assim, no prelo, né? Está demorando um pouquinho para sair, mas vai sair. É um livro que vai apresentar essa história desse homem a partir do que ele mesmo dizia sobre ele. Nos jornais, como jornalista que foi, né, no jornal Conservador, ele era um homem alto, foi um homem que, como eu disse, publicou uma diversidade de gêneros literários e outros gêneros, como notícias, enfim, crítica literária. Ele não só vai reforçar a memória de Anísio Melhor, como também vai servir de material de pesquisa para outros pesquisadores que não vão precisar começar do zero, como você tem feito. Sim. E aí tem também uma catalogação, ao final, no último capítulo dessa pesquisa, tem uma catalogação contendo os textos que eu localizei, o gênero textual ao qual eles pertencem e onde ele foi encontrado. Então tem lá contos, crônicas, novela. Eu tô aqui, mas tô de olho. Eu não tô querendo dizer, mas sabe o que é? Eu tô vendo aqui o livro de Lamartine Augusto. Sim, Portas do Sertão. Que a gente procurou tanto e que ninguém tem mais essa peça. Porque ele estava trabalhando na 2ª edição desse livro. Justamente porque é um livro hoje raro, né? Você já não encontra para comprar. Não encontra mais para comprar. É um livro base para quem pesquisa a nossa cidade, porque é um livro que tem uma quantidade de informações interessantes de literatura, de cultura, de história, né? De formação dessa cidade, de documentação, de pessoas que circularam por aqui, né? Então é um livro que tem muita informação para quem pesquisa a nossa cidade. Então, e a gente, nós enquanto professores de Nazaré, nós já procuramos muito. Na hora que eu estou olhando daqui, eu falei, gente, é o livro de Lamartine que a gente tanto procurou e não encontrou, e você tem um exemplar. Tenho esse exemplar. Lamartine também deixou no prelo um livro de contos. Ele tinha contos dispersos numa revista, essa revista aqui, Arte e Poesia, que eu também já publiquei algumas coisas. Vários textos dispersos nessa revista ou em algum jornal que ele publicou. E aí ele fez uma reunião desses contos, chama-se Contos Ribeirinhos, e pediu para mim, para que eu fizesse o prefácio. Eu fiz o prefácio,
nós conversamos muito sobre o livro é lindo, precisa ser publicado, eu acredito que em breve ele será, né? Com certeza. E infelizmente não foi, né? Uma coisa que aconteceu enquanto ele estava aqui, para ele vir participar desse lançamento. Mas ele era um homem que atuou na escrita até os últimos dias da sua lucidez, porque eu lembro dele nos últimos dias de vida, visitando ele no hospital, e quando eu cheguei lá, ele veio me mostrar a boneca do jornal que ele estava fazendo, né? Que era um jornal com uma edição comemorativa do Alvitre, que era o jornal que ele publicava ainda, né? Então ele precisava fazer essa edição de 70 anos de comemoração. Ele queria que eu lesse o jornal. Eu li o jornal, olhei todo o jornal, falei com ele, conversei. Enfim, então ele estava atuando na literatura, na cultura, na história do município até o último momento. Eu nunca vi uma situação dessa. Para mim foi uma cena incrível, inédita, que nunca vai sair da minha cabeça, nunca mais. Eu até quero escrever um texto, uma crônica, talvez, um conto, sobre esse encontro final. Esse momento, né? Você chegar e você vai para encontrar uma pessoa que está doente, você imagina que ela está ali num sofrimento, e os últimos fios de vida, de energia, estavam ali sendo depositados numa coisa que ele amava fazer, que era o jornal, né? Então, e talvez seja que a gente, quando a gente fala que alguns escritores se tornam imortais, não é só por conta do legado que ele deixa, mas mais do que isso, da inspiração que ele traz para outras pessoas, para outros escritores, de levar não só o legado que ele deixou, mas também de construir seu próprio legado. E assim, é isso que você tem feito, né? Porque estamos falando de uma mulher jovem com um legado já bem grande e diversificado. Aí nisso eu vou aproveitar para a gente percorrer, sabe o quê? Sair um pouco do professor Lamartine e voltar para a Ionan para falar o quê? Da Ionan escritora. De novo, porque a gente falou do livro de Anísio Melhor que está vindo, sim, mas antes de Anísio Melhor que está vindo, já teve uma publicação de grande sucesso aqui em Nazaré e na Bahia como um todo, que está no Brasil, que é Anjo de Barro. Né? Vamos começar a falar do Anjo de Barro. Anjo de Barro Mas antes de você me falar de Anjo de Barro, eu quero que você me explique o que é tudo isso aqui em cima. Porque tudo isso aqui em cima é dela, não é da minha produção, não. Ela trouxe tudo isso aqui para mostrar pra gente e vai explicar o porquê que ela trouxe e qual a relação desse material aqui com o Anjo de Barro. Bem, todo esse material que vocês estão vendo aqui de barro sobre a mesa, né? Aqui um pensador, essa peça eu acho magnífica. Essa canoa, né? Que é a canoa que trazia para Nazaré, de Maragogi de Pinho para Nazaré, as peças de barro para serem vendidas na Feira de Caxixis. E também, né, eram transportadas em saveiros para levar para Salvador, essas peças para serem vendidas no Mercado Modelo, em outros lugares, por encomendas, enfim. Então, ali a gente tem as bonecas de barro. Esses elementos aqui são elementos que aparecem nessa história, né? Anjo de Barro, que é uma história infantil. Nós estávamos falando de pesquisa, nós já falamos, né, de pesquisa, e agora esse livro, né? Aí alguém pode dizer assim, é um livro infantil, ela também escreve livro infantil? Sim, escreve um livro para as infâncias. Pensando em todas as infâncias, inclusive nas nossas. Porque né? foi isso que eu pensei, que você fez uma fala que eu achei muito importante, que você falou assim, antes de nascer a Ionan escritora, nasceu a Ionan leitora. Então, se queremos que no nosso futuro tenhamos mais escritores, precisamos plantar os nossos leitores. E é isso que você tem feito. E eu escrevo para as infâncias porque eu acredito no poder da literatura. Eu acredito nesse poder de transformação, nesse poder de fazer com que a gente sonhe, né? Saia daquele espaço, daquele lugar, imagine outras realidades, nos imagine em outros lugares. Então eu acredito no poder da literatura porque a literatura nos humaniza, né? Como o próprio Antônio Cândido, grande crítico literário brasileiro que nos deixou há pouco tempo, a literatura humaniza. A literatura nos faz pensar no outro também, nos faz viver outras experiências e repensar também, né? Algumas coisas. Não a literatura para a infância como a gente viveu lá no nosso passado, na nossa infância, que era mais aquela literatura para apresentar valores, um fundo moral sempre, né? Ético. Não é sempre isso. Mas é também fruição, é também despertar na criança outras leituras e imaginações diversas, né?
Então, é uma literatura hoje que é pensada para todas as infâncias, agregando todas as pessoas, né? Então, a gente pode pensar nos personagens da literatura como uma criança indígena, como essa menina aqui, né? Descende dos povos aimorés, a menina santinha dessa história. A gente pode pensar numa protagonista, uma princesa, né? Negra, umas tranças lindíssimas e que vai percorrer ali um caminho belíssimo. Porque no nosso passado, a gente muitas vezes não se identificava com aquela personagem que estava ali. Era sempre loira, era sempre de olhos azuis e que comia nozes e que andava na neve, né? E que, enfim... E que no fundo da casa tinha um pé de maçã. Um pé de maçã, né? Na minha casa tinha um pé de goiaba, tinha pé de laranja, tinha de carambola, manga. Não de maçã. Não de maçã. E nem uma chaminé no teto. Pois é. Para o lobo descer né, e tentar estragar tudo. Então, escrever para as infâncias também é uma coisa interessante, porque eu sou professora, não trabalho diretamente com o ensino, né, infantil, mas trabalho com adolescentes, adultos, né, formação de professores. E é importante também, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, sim. Eu acho que isso também me fez ter vontade de realizar esse sonho de escrever para as infâncias. Quando você escreveu de barro, seus filhos ainda são crianças? São crianças, são pequenos. Eu tenho um menino de 5 anos e a menina de 8. E como foi ler Anjos de Barros para os seus filhos? Depois de É um terceiro filho? É um terceiro filho. Anjos de Barro nasce de uma pesquisa, como eu disse, né? Eu fui a Maragogi de Pinho com os meus alunos do Instituto Federal Baiano, sim. Na época, em 2017. Nós fizemos pesquisas na comunidade, fomos munidos de várias perguntas, de entrevista para os oleiros, as brunideiras, os santeiros da comunidade. E aí fizemos as entrevistas e, inicialmente, íamos fazer um documentário com as imagens que colhemos, com as entrevistas, e íamos fazer uma exposição fotográfica. Sim. Mas a ideia, no fundo, o que eu queria era que a gente construísse poesias para aquela comunidade, homenageasse aquela comunidade. E comecei a construir as oficinas na escola, no Instituto Federal Baiano. Geralmente a gente ia para o jardim da escola, sentava no chão, nos esparramávamos pelo chão do jardim, na sala também. Mas no jardim era sempre mais interessante, porque a gente também falava de Maragogi de Pinho, mas também usava outros elementos ali ao redor para poder exercitar essa prática da escrita poética, observando. Então, nasce o Mãos que Inspiram Poesia, que na verdade era só Mãos que Inspiram Poesia, a arte de Maragogi de Pinho traduzida em versos. Só que alguns alunos disseram, olha, eu não consegui fazer um poema, eu estou muito triste, eu acho que o meu não vai ser escolhido, porque nós fizemos a seleção com os próprios alunos, eles mesmos escolheram. Esse vai, lendo na sala, de cada sala escolhemos 10. Era uma seleção dos melhores. Eles mesmos. Depois a gente foi sentar com eles para corrigir algum erro, alguma coisa, enfim, repensar talvez um título, o que não tinha título, pensar em um título, se fosse o caso. E aí os meninos começaram a mostrar, olha, professora, olha o que eu fiz, né? Olha o que eu desenhei. Nem sei quem é esse homem aqui, mas eu desenhei. Aí a gente, vamos pensar nisso então. Vamos colocar Mãos que Inspiram Poesia, arte de Maragogi de Pinho, traduzida em versos e ilustrações. E aí as ilustrações entraram, inclusive a da capa. Enquanto educador, a gente fala muito em educar as crianças para dentro daquela realidade que a gente vive. Uhum. Né? E foi isso que você acabou fazendo. Eu trouxe os meninos que são, porque assim, o nosso Instituto Federal fica no território do Baixo Sul. Maragogi de Pinho, que pertence a Aratuípe, Bahia, pertence também ao território do Baixo Sul. Então, é uma localidade tão rica para a Bahia, tão importante culturalmente falando em relação a uma cerâmica que é única. Então, é uma joia da Bahia, eu costumo dizer. Sim. E por que não esses meus alunos que são ali tão perto não conhecem e nunca foram? E por que não estudar essa comunidade? Então, dentro das aulas de língua portuguesa, de literatura, de leitura e produção textual, nós aproveitamos o conteúdo, né, de poesia, de métrica, de quadras, sonetos, tudo isso, versos livres, né, para poder exercitar. E eu acho que até que eu já tinha comentado com você em outra oportunidade que assim, a gente consegue enxergar o efeito desse trabalho nas escolas fundamentais de Nazaré. Que depois de Anjos de Barro e depois desses trabalhos de divulgação, inclusive, de Maragogi de Pinho, dos cachixis, as escolas passaram a levar os alunos
para conhecer Sim, muitas. os trabalhos lá Muitas. manuais feitos em Caxias. Você consegue identificar a importância desse seu trabalho Sim. já sendo efetivado na educação de Nazaré? Sim, inclusive teve um evento em Maragogi de Pinho, que acontece todo ano, que é o festival, né, do artesanato Sim. da Bahia, o Festival de Cerâmica de Maragogi de Pinho, e eles me convidaram, a CETRI, o grupo, né, organizador, me convidaram para falar sobre literatura e turismo, um turismo pedagógico. Sim. E aí eu comecei a falar dessa situação que você acaba de colocar para mim, dessa importância do livro, né? Mostrando que a comunidade ela é revelada a partir do livro. Isso. Esse movimento, né, dessa comunidade, o dia a dia dessas pessoas pintando, brunindo. Então as crianças chegam lá e encontram isso. Então esse livro, ele também tira a criança lá da sua zona de conforto, tira o professor também da sua zona de conforto, de sala de aula, de levar o aluno até esse lugar. E esse aluno perceber, nossa, é uma literatura que é minha também, porque a Feira de Caxias acontece em Nazaré. Agora imagina para os meninos de Maragogi de Pinho, imagina para as crianças de lá. Elas estão aqui. É um trabalho né? lúdico. Esse monstro aqui, seu Nené, que está retratado aqui, que eu mostrei aquela imagem do seu Nené, porque tempos depois a gente foi lá para descobrir quem era essa pessoa que estava aqui, que saiu nas olarias. E o senhor conhece essa pessoa com o desenho do menino. E aí quando a gente entra na olaria dele, o senhor conhece essa pessoa? Ele fez, esse sou eu. E essa louça só eu que faço, somente eu faço. Então, ele está aqui no livro, que é seu Nené. Né? No dia que eu fui até lá conversar com ele, aqui, né, para ele participar desse livro, dizer que ele ia ser ilustrado, se ele topava, se ele assinava esse documento, né, para participar, ele disse, sim, eu topo. E qual vai ser a minha participação nesse livro? Aí eu falei, né, nós vamos construir aqui os meninos na sua olaria brincando de se esconder atrás dos seus potes, das suas moringas gigantes e tachos e tal. Ele, eu não estou acreditando. Vocês viram esses 3 meninos que saíram daqui agora? Eles estavam justamente brincando de se esconder aqui dentro. Estão aí fora. Né? Então ele saiu pela rua de Maragogi de Pinho, pelas ruas, com o livro debaixo do braço, quando eu entreguei o exemplar para ele, e dizendo, gente, eu estou aqui no livro. Aí foi ver a igreja, né, da comunidade, e aí foi mostrando para as pessoas o coreto reformado no livro. O coreto reformado no livro, ainda não está reformado na prática, né? Em obra ainda. Mas a gente tem essa coisa, os santeiros aqui presentes, né? Então, esse livro, ele mexe um pouco também com a imaginação das crianças, porque essa menina não é uma menina comum, né? Ela é de barro, ela é um anjo, ela é uma boneca, né? Então, isso tudo mexe muito com a imaginação dessas crianças, porque ela também tem uma magia, ela tem um poder. Ela tem os olhos que brilham mais do que as estrelas do céu. Ela canta à beira do rio e os peixes vêm para ajudar os pescadores, né? Então ela tem essa sacada, ela canta na beira do rio e os peixes vêm todos de uma vez para a alegria dos pescadores. Ela se torna uma coruja, né? Tinha até uma coruja por aí. Ela se torna uma coruja e vai para uma árvore bem alta lá da comunidade, de noite ninguém sabe para onde ela vai, o que acontece, né? Mas ela é acolhida por todos e ela encanta a todos na comunidade. Tanto que quando ela parte, né, quando ela vai embora, ela deixa esse rastro de luz no céu, né? Então aí fica aquela coisa, ela é anjo mesmo, ela tem asas e essa história passa a se repetir, né? Diz aqui, o narrador diz que essa história passa a ser contada e recontada na comunidade, depois que essa menina aparece, né? Aí algumas pessoas me perguntam quando eu digo isso, mas essa menina existe? Essa história é uma lenda que já tinha lá e você fez um reconto? Não, não é uma lenda. Essa história nasceu dessa minha visita à comunidade, de ouvir os trabalhadores da comunidade para criar esse livro com os meus alunos. E que perguntas esses homens e mulheres faziam para a gente? Que não é nem pergunta, né? Que desabafo eles faziam. Professora, eu não vejo interesse nas minhas crianças, nas nossas crianças, em dar continuidade a esse trabalho. Eu penso que um dia isso aqui vai acabar, são mais de 200 olarias, mas a gente não percebe interesse das nossas crianças em dar continuidade a esse processo. A esse trabalho. E eu fiquei me perguntando, e agora? O que é que eu vou fazer para que essas crianças voltem a ter interesse ou despertem esse interesse por esse lugar que é tão rico, tão deles, e eles não conhecem, não valorizam, não percebem a riqueza que tem nas mãos. Então fiquei com isso alguns dias e depois em casa, no momento fazendo uma faxina em casa, uma vida doméstica, de trabalho doméstico, vem uma ideia, né? Veio uma inspiração, uma espécie de visão talvez, uma menina de traços indígenas correndo, parece que eu podia ouvir aquele som dos pezinhos batendo no chão, correndo entre as olarias de Maragogi de Pinho.
E aí eu parei, fiquei assustada, sentei no sofá, com o coração disparado, pensei, meu Deus, o que é isso que eu vi aqui agora? O que foi isso que aconteceu aqui agora? E a primeira frase do livro nasce, vem na minha cabeça naquele momento. Descalça, pés vermelhos do barro da estrada, Santinha apareceu cheia de resíduos de argila por entre os dedos. Uma menina, Miragem. Fiquei alguns dias com essa frase na minha cabeça, dizendo, vou anotar. Preciso sentar para escrever. Mas a vida de professora, mãe, pesquisadora, enfim, né, trabalhando em outra cidade, morando em Nazaré, Valência, aquela coisa, é hoje, é amanhã. Aí um dia eu disse, é hoje, eu vou sentar aí agora, porque começaram a vir outras ideias e eu ia perder. E aí nasce isso aqui, esse livro, né, essa menina. Aí vem a busca por uma publicação. Ainda não estava desenhado. Essa primeira publicação foi feita numa revistinha, nessa revista Arte e Poesia. Mas ela ainda não tinha o tamanho adequado, ideal para o livro. Que é, na verdade, hoje o grande calcanhar de Aquiles dos escritores baianos brasileiros. Dificuldade de produzir e de publicar. E como foi essa conseguir publicar, correr atrás disso? Dá para ser escritor no Brasil? Olha, não sei bem, às vezes eu acho que sim, porque o sonho é maior, né? O desejo de levar a literatura é maior do que a condição de fazer isso, né? O sonho é muito maior. É muito difícil, eu acho que é por isso. É por isso que é importante cada vez mais as prefeituras, o Estado, né, o governo federal investirem nessas políticas públicas, né, para a produção de livro, de teatro, para a produção de música, de música, de cultura, de tudo de um modo geral. Mas o livro em si, ele tem um custo muito alto e ainda oscila o preço. Você faz um orçamento hoje, você está construindo seu livro ainda. Sim. Você está atrás de por exemplo, foi um livro ilustrado, atrás de uma ilustradora ou ilustrador, e aí quando esse livro ele vai ser publicado, né, ele é muito mais caro do que aquele primeiro orçamento que você fez, já aumentou. E sem contar que eu não sei se você tem essa percepção que eu tenho, dessa segmentação dos setores da produção. Porque você tem um livro como esse que ele entra como cultura, como literatura, mas ele poderia estar muito mais incluído na educação, inclusive como um material didático das escolas. Isso facilitaria a vida do escritor. Sim. Porque ele não é só um material lúdico, é um material completo que ele pode ser utilizado em sala de aula. Sim. Ele deveria ser utilizado. Ele deveria estar na escola. Deveria estar na escola. Né? Já fala para esse pessoal aí olhar com esse carinho. E levar para as escolas. Sim, esse livro é um livro que traz, né, elementos da cultura baiana que são trabalhados na escola. Obrigatoriamente hoje. No currículo, e ele poderia estar na escola. Ele deveria estar na escola. Principalmente nas escolas públicas do município de Nazaré, Maragogipe, né, de Maragogipe, de Aratuípe. Em Aratuípe foi feita a aquisição de exemplares para serem trabalhados nas escolas. A Prefeitura de Aratuípe fez a aquisição no ano que o livro foi lançado. Sim. E eles continuam trabalhando com Anjo de Barro. Foi feito em 2024, ano passado, esse livro tem 3 anos já, foi lançado em 2022. Em 2024, eu e o cineasta nazareno Eudaldo Monção Júnior, nós fizemos um projeto para Paulo Gustavo, né, do audiovisual, e ganhamos no estado da Bahia o videoclipe, a produção do videoclipe animado. E aí esse videoclipe, essas imagens, elas ganharam movimento através de um animador, né? E nós conseguimos, a música foi feita por um nazareno, o professor José Carlos Cardoso, chama-se Menina Miragem. Essa música, ela foi cantada também por uma intérprete nazarena, Miriam Nascimento. E minha filha, Maria Flor, fez o coro infantil, junto com o meu sobrinho, Arthur Escarante Cardoso. Os meninos fizeram a parte do coro infantil, na hora do refrão. Gravamos aqui no estúdio daqui de Nazaré, no Cabedal Estúdio, e foi encaminhado para o animador a canção. E está disponível? Está disponível no YouTube. O videoclipe animado Anjo de Barro, Menina Miragem, está disponível no YouTube.
Está também na programação diária da TVE Bahia, no canal 10. Então, por volta assim, de 1h da tarde, 13 horas, assim que acaba o TVE Revista, que é aquele jornal, né, do meio-dia deles, da TVE, começa o videoclipe. São 3 minutos, ele está com a janela de Libras, com acessibilidade. E quem quiser assistir, pode só dar uma procurada no YouTube pelo nome. Também, Anjo de Barro. Anjo de Barro. E esse videoclipe, ele foi, ano passado, ele foi premiado em algumas categorias no festival chamado NUPEPA, da USP, Universidade de São Paulo, junto com a Universidade Nova de Lisboa, e recebeu algumas premiações. Nós recebemos certificados, todos receberam certificado, né? A intérprete, o estúdio, nós como diretores, roteiristas, o animador, a ilustradora, e as minhas 2 crianças, né, o meu sobrinho e a minha filha, ganharam o certificado, primeiro certificado da USP da vida deles, né? Eu acho que isso... Mas você falou dos seus filhos, eu lembrei que aí tem agora já o nosso segundo trabalho. Isso, o segundo trabalho... E essa história eu acho maravilhosa. Quer Desenhar Comigo, né? É uma história que nasceu, né, as minhas narrativas, os meus poemas também, tem Pássaro Nuvem, né? Que foi anterior ainda, depois a gente fala dele. Nasce das experiências vividas, do cotidiano. Eu acho que a literatura, ela está na nossa vida, no nosso dia a dia. Está acontecendo aqui agora. Sim. Está acontecendo. Isso aqui pode ser transformado em um texto literário, né? De repente, a gente pensa que não, mas até num romance, né? Que é um texto mais longo. E imaginar que a literatura ela vai sair de locais de onde você menos espera. Pois é. Qual foi a inspiração para Quer Desenhar Comigo? A inspiração foi que na hora do jantar, minha filha Maria Flor disse: mãe, eu tô triste, não desenho mais. E ela desenha muito. O tempo todo ela via desenhando no presentinho. Se ela tivesse aqui, ela já tinha feito algum presentinho para alguém que ela se engraçasse para entregar um desenho, ou desenhar essa situação aqui. Então ela disse: não desenho mais, não quero mais desenhar, tô muito triste. Por que, filha, não vai desenhar mais? Ninguém me dá um retorno. Porque ninguém me dá um retorno, ninguém fala nada, ninguém me dá um retorno. E eu fiquei assim, como? Aí o pai disse: mas filha, é porque as pessoas não sabem desenhar para você também, te dando um retorno de volta. Aí eu ainda disse: olha filha, a vovó te dá um retorno quando você faz um desenho para ela. Ela te dá em forma de algum carinho, de um doce, né? de uma bala de genipapo, Mas ela não ficou satisfeita. Mas ela disse: não sei, eu não sei nem o que fazem com eles, onde eles estão, os meus desenhos. Então a cena é essa, né? Nasceu aqui, mas o livro não podia começar daqui, né? Então ele começou com... Aí eu fiquei pensando, nossa, ali mesmo eu já pensei, nossa, isso aqui dá uma história. Uma menina dizer, no jantar, desenhando na comida, que não estava feliz porque ninguém dava um retorno dos seus desenhos, então eu tinha que começar de quando tudo começou, das paredes de casa. Então, quem em casa não tem alguém, um parente, um sobrinho, que resolveu riscar o quarto, ou a sala, ou desenhou em alguma parede do banheiro, seja de onde for, né? Então, ou riscou um livro que estava sobre a mesa, uma bíblia, um evangelho, uma receita médica. A porta da geladeira. O livro preferido de poemas, né? A porta da geladeira está lá pendurada, cheia de papelzinho desenhado. Então, eles têm essa consciência de que a obra de arte é para ser apresentada, eles têm essa noção. Nós é que tiramos isso deles. Não pode desenhar aqui, não pode fazer ali, não pode isso. Não tá legal isso aqui, vamos tirando, vamos guardar. E a gente esconde os desenhos onde? Nas gavetas. Nas gavetas. E quando não tem mais onde colocar, vai separando o que é bom, o que vai servir, o que não vai, acaba até jogando fora, estragando algum desses desenhos. Então, o texto ele vai trazendo isso, dessa relação com os pais, né? Como é que os pais vão viver esse momento. E aí vem algumas ideias, né? E aí vem aquela coisa da pesquisa e da escuta. Então, todo livro ele é construído com muitas mãos. Sim. Então, aqui, quando você disse como foi que foi para eles lerem esse livro, Anjo de Barro, quando eles viram esse livro concretizado? Como foi que se viram no livro, né? Sim. Eles se viram antes no rascunho do livro, né? Eles se viram antes onde? Num caderno, né? Num caderno com os manuscritos. Então, nós temos aqui um caderno de manuscritos onde as histórias nascem, Anjo de Barro, né?
aqui. Aí vem. Aí é o seu manuscrito. É o meu manuscrito. Começando, foi onde começou a contar a história. Então, por exemplo, a gente está vendo uma nova história, o Menino Santeiro. O Menino Santeiro está escrito aqui, a primeira versão, ele já está aqui Sim. cheio de riscos e rabiscos, já está aqui, né? E Então daqui já tem um novo livro infantil aí já sendo desenhado. Sendo desenhado. Opa, Mas o que eu estou querendo dizer? Sim. Que os meus meninos, eles não conheceram o livro primeiro assim. Eles conheceram assim, nesse processo de escuta. E eu contava, a mamãe escreveu uma história, eu quero contar para vocês. E aí eu conto essa história, eu falo em voz alta, eu vejo que eu repeti a palavra de novo. E ela pergunta, isso é o quê, mãe? O que você falou? Às vezes é uma palavra um pouco mais difícil, eu troco essa palavra. Então, esse processo de escuta é muito importante. E no então, Quer Desenhar Comigo, inclusive você fez um trabalho inclusivo com eles. Sim, tem texto dos meninos aí, que são textos que eu falo, textos mesmo, desenhos, desculpa, falei poema. Então aqui, né? Essas bonecas, a família. As deles foram usadas aqui. Sim. Como? Por exemplo, aqui na capa. Aqui na capa é um desenho de Flor, de Maria Flor. Né? E a personagem chama-se Flor. Não coloquei o Maria, Flor. Sim. Né? Flor está desenhando onde? O quê? O próprio desenho de Maria Flor. Entendi. Né? Aqui dentro nós temos, não essa parte, né, dos rabiscos, aqui são os desenhos da ilustradora Débora Iane, que é uma baiana de Santo Antônio de Jesus, que também ilustrou Anjo de Barro. Então aqui, aqui por exemplo, desenhos de olha Maria aqui, Flor. falando do desenvolvimento do desenho infantil, dessa evolução do desenho infantil. Eu também fui estudar sobre isso, fui entender um pouco os traços, né? Então eles começam desenhando como? Rabiscos. Dizendo que aqui são pessoas, é você, mamãe, é você, papai, e assim vai, aqui sou eu. E depois eles começam a colocar olhos e sorrisos, braços, né, que só tinha perna, passa a ganhar braço, passa a ganhar cabelo, né, olhos, sorrisos. Então aqui, esses desenhos aqui são reais, eu guardei esses desenhos. Não é um desenho só para criança, é isso que eu posso entender? Ou não é um livro só para criança? Sim, não. É um livro para a família, para a família da criança. Família leitora. Que está também tendo a sua criança nessa idade. E vivendo isso. Inclusive, quando eu falo em escuta, eu também ouvi alguns amigos. O que você faz quando o seu filho risca a parede? Sim. Tem alguma coisa que vocês fizeram, alguma estratégia em casa? Eu forrei a parede de papel metro, mais ou menos da altura dele, toda a parede da sala. Aqui você pode riscar o que você quiser nessa parede. Eu reservei uma parede no fundo do quintal, aí eu uso essa parte, né, do fundo do quintal, para desenhar. Lá em casa a gente meu esposo comprou um papel metro para que ela desenhasse no papel metro. Então, assim, é uma história que, veja que aqui, por exemplo, um mosaico de desenhos, né, um mosaico de desenhos deles, inspirados em textos que eles leram em casa, em vídeos que eles assistiram, eles transformaram em desenho. Claro que sempre tem alguma mediação ou algum momento que eu vivo com eles, né? E aí eu fui juntando isso, guardando em pasta, já não tinha mais onde guardar mesmo. E quando surge essa ideia de Maria Flor dizer, né, que ela não tinha nenhum retorno, e aí eu fui buscar isso. Não, tem os desenhos dela, que eu vou juntando, dela e dele, né? Então, vejam que aqui a gente tem eles montados num unicórnio mágico que visita os parentes. E esse unicórnio, ele está em algum lugar. Olha aqui. Aí. Esse unicórnio se repete. Ela coloca o irmão aí e vai viajar nesse unicórnio. E ele aparece aqui, claro que agora já desenhado por Débora, sobrevoando todos esses desenhos, visitando parentes e amigos distantes, mas tudo isso sem sair do papel. Então, são essas imagens, né? Muita coisa também da família, são fases, né? Muitas fases. Então, vejam a diferença aqui, né? Olha essa família e olha essa outra, né? Então, é a mesma família, só que em fases diferentes. Isso. Né? Então, releituras, né? Quem é essa menina aqui? É o Anjo de Barro. É o Anjo de Barro. Então é isso, Alice no País das Maravilhas, né? Tem uma história maravilhosa de Emília Nunes, uma baiana que ganhou Jabuti, a menina da cabeça quadrada, ela fez a versão dela cacheada, né? E tal. Então, esse processo, né? Essa participação deles, tem alguns desenhos, né? Eu já vi que se for pra gente falar de livro infantil, a gente vai ter que ter muito tempo e a gente vai voltar para um segundo episódio para falar disso. É verdade. Mas sabe que a gente está chegando pro final e a conversa está muito boa, mas eu quero que nesse momento a gente ainda aproveite para deixar um recado para o pessoal de Nazaré.
O nome do nosso podcast é Escuta Nazaré. Eu quero que você diga para esse pessoal o que é que eles têm que escutar, Diona. Então você vai olhar para a sua câmera ali e falar, escuta Nazaré. Eu quero que vocês me mandem um recado para eles. Escuta Nazaré. A nossa cidade é rica em cultura, em literatura. E isso tudo precisa ser valorizado. Precisa ser visto com olhos de amor, de acolhimento. Muitas manifestações culturais, não só literatura, né, mas outras manifestações culturais, elas necessitam ser revistas, precisam ser divulgadas. E esse podcast é justamente para isso, para que a gente possa olhar para a nossa comunidade, para a nossa gente, amar o que a gente tem aqui, o que é construído aqui todos os dias e rever algumas coisas que estão empoeiradas nas estantes, a exemplo dos livros, dos escritores que passaram por aqui, que deixaram seu recado e que registraram a nossa cultura, os nossos saberes ali nos seus textos. Eu estou aqui hoje como pesquisadora, né, de Anísio Melhor, de Madi Cruzoé, de outros escritores do Recôncavo, mas também como escritora, né, e apresentando, de uma certa forma, divulgando os meus livros. Esse aqui, por exemplo, Nazaré, a cidade de Nazaré, está sendo representada no Prêmio Jabuti, através desse livro. Já esteve representada com Anjos de Barro e esse ano de 2025 nós estamos novamente concorrendo, o que para mim já é uma premiação, já é o próprio Jabuti recebido em mãos, porque passar por todas as etapas sozinha, né, praticamente uma literatura, um texto construído de forma independente, um livro construído de forma independente, com todas as dificuldades, não é fácil, não é barato. Então é importante também que nós possamos investir, né, e valorizar e acreditar nas políticas públicas que chegarem até o nosso município, para que esses elementos da nossa cultura sejam divulgados. Porque não é fácil produzir livro no Brasil, né? É difícil viver de literatura no Brasil. Eu sou professora, esse é o meu ganha-pão. Então a literatura ela entra como prazer, também como um outro ofício, mas não é aquele que me sustenta diariamente, né? Materialmente falando. Então a gente tem um empenho imenso em realizar um livro, em construir todas essas partes, até ele chegar aqui, né, sair do manuscrito e vir para cá, e no caso do livro ilustrado, ter ainda essa pessoa para fazer essa ilustração. Então, que possamos valorizar os nossos artistas, os nossos escritores, que possamos levar para a sala de aula esses autores que passaram por aqui, os que estão vivendo agora. Também quero dizer que eu não escrevo somente literatura infantil, reforçar, né? Mais pesquisa, né? Tem a nossa revista de literatura do Baixo Sul, que vai chegar agora com o seu segundo número. Eu também pesquiso autores do Baixo Sul. Isso aqui é um mapeamento que está sendo realizado dos escritores do Baixo Sul. São 15 municípios desse território gigante, que vai de Aratuípe a Gandu. Então aqui é o primeiro volume da revista. Além de tudo, a gente ainda dá a oportunidade para que escritores que estão nascendo agora também coloquem os seus textos aqui, não só artigos, né, textos críticos sobre esses autores desse mapeamento, mas também poemas, conto, que são textos menores, compondo essa revista que se chama Poéticas da Terra, revista de literatura do Baixo Sul da Bahia. E também tem o meu livro de poesias, né? Isso aqui é uma coletânea, uma coleção chamada Poessências. São vários livros de vários autores, esse é o meu chama-se Pássaro Nuvem. Aqui eu coloquei meus poemas que estavam dispersos, muitos foram escritos durante a pandemia, inclusive, né? Na pandemia, cada um buscou uma forma, né, de sobreviver ao sofrimento, ao medo, né, à prisão que nós estávamos, ao isolamento. Então, cada um foi buscando, né, essa sua... buscando algo que pudesse preencher o tempo e também não desistir, né? Não sofrer tanto, né, com as perdas, com o distanciamento. Então, tem alguns textos aqui, inclusive o primeiro, né? Eu acho que esse primeiro que dá nome ao livro, vou pedir licença para vocês para fazer uma leitura. Como eu disse numa conversa, né? Eu não gravo os meus textos, eu não tenho, no meu HD não cabe mais decorar nada. Só algumas senhas e olhe lá.
Então, Pássaro Nuvem deu nome ao livro. Pássaro Nuvem, por que esse título? Por conta de sermos como as nuvens mesmo. Se a gente for observar, uma hora a nuvem é um cachorrinho, uma hora a nuvem é um cavalinho, uma hora a nuvem parece um biscoito, né? Essas mudanças, né, que vão acontecendo com as nuvens. A gente pode dizer também que o ser humano, a partir das situações vividas, da passagem dos anos, das experiências, ele também vai ganhando novas formas. Novos formatos. Não só o formato físico, né, do envelhecer, do engordar ou emagrecer, não é isso. Mas também nós vamos ganhando novas formas de ver o mundo, de fazer as nossas... Novas lentes de enxergar o mundo. Isso, novas lentes, né? E que a gente possa escutar, né, Nazaré? Que a gente possa escutar também essas mensagens, né, que a cultura nazarena nos traz. Então, Pássaro Nuvem, para finalizar aqui a nossa conversa, diz assim: deitada no chão do meu quintal, contemplo o céu azul de esperança. As nuvens de algodão ganham formas, me fazem voltar a ser criança. Dragões, elefantes, dinossauros brincam de se esconder. Pula amarelinha, uma fadinha serelepe a me entreter. Dias confinado em casa, já não importa que horas são, mas pareço um pássaro sem asa. Me recomponho, me desfaço, sou pássaro nuvem, cantarolando e bailando no espaço. Belíssimo poema. Iana, foi um prazer ter você aqui no nosso segundo episódio, enriquecendo, trazendo histórias, deixando a sua memória para que Nazaré possa ver e replicar e fazer essa voz chegar cada vez mais longe. Muito obrigado por trazer esse conhecimento para a gente, por bater esse papo com a gente. Obrigada. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. E por falar nisso, eu tenho que aproveitar esse finalzinho para dar um recado. Dizer que esse podcast é uma realização da Associação IFA Produções e que ele só está sendo possível por conta da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura Municipal de Nazaré, através do Ministério de Cultura. Agradeço a todos vocês por ficarem conosco até o final e não deixem de compartilhar, seguir e divulgar para toda a sua família e amigos. Até o próximo episódio. Fique com Deus. Escuta Nazaré. Escuta Nazaré.